São 7h33, a gente vai ter bate-papo aqui no estúdio. Eu vou começar assim, a comunicação abre portas. É o que diz, né? Eu achei isso no LinkedIn da fonoaudióloga e especialista em voz, a Cid Stier, que é convidada aqui no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Roberta. Um prazer enorme estar aqui com você. A Cida é muito conhecida, mas para os ouvintes que não a conhecem, eu vou apresentar assim. Ela já foi apelidada de Fono das Estrelas. Por quê, né? Porque trabalha com jornalistas de televisão, repórteres, apresentadores, atores, palestrantes, profissionais que falam em público nem falam para o público. Antes, então, da gente ir para uma conversa mais sobre dicas, de como melhorar a nossa oratória, a nossa voz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, como é feito esse seu trabalho com comunicadores profissionais. O que é o trabalho da Fono quando o objetivo é alcançar a excelência na comunicação? É um grande desafio, sem dúvida alguma, porque trabalhar com pessoas que já falam bem e que precisam falar melhor é entrar num universo de detalhes e descobrir o que cada um precisa melhorar. E quando você fala do universo dos profissionais, tem uma história muito interessante. Eu comecei a minha jornada trabalhando com profissionais com uma repórter que estava em início de carreira, tinha a voz muito fininha, muito anasalada, e quando ela começou a fazer um trabalho individual, sessões de fono para corrigir a nasalidade e a voz também muito fina, ela melhorou muito. E como ganho, ela trouxe mais credibilidade para as notícias que ela dava. E isso foi muito interessante porque se criou um boca a boca. Ah, ela melhorou, eu também quero fazer isso, então eu vou lá na Cida. E para mim foi um desafio, sei lá, 39, quase 40 anos atrás, porque eu precisava entender o que cada um tinha de detalhe que precisava aprimorar. E olha, Roberta, como tem detalhes para serem trabalhados quando o seu foco é evoluir na comunicação. Como é possível melhorar, né? É. Você falou sobre a questão da voz, muitas vezes esse é o principal motivo de buscar um auxílio, né? A voz ou muito aguda ou muito anasalada, às vezes problemas de dicção, que são muito Sim, comuns, e também às vezes o gestual, né? Falo isso porque me lembro que quando trabalhei em televisão eu fiz um trabalho com fono, porque qual era o meu problema? Sendo uma apresentadora de rádio de muitos anos, eu tinha uma voz forte e muito uma presença forte. corporal completamente parada, porque não estava acostumada a estar na frente das câmeras. Você vê, até hoje agora eu falo com as mãos, porque a fono também desenvolve Com isso, né? certeza, Então, consciência todos esses corporal. aspectos, né? Sim, sim, e é muito vasto, porque vai desde a organização da fala até a forma como você enfatiza as palavras. Eu costumo dizer que a comunicação, ela tem dois grandes polos que muitas vezes são negligenciados pela maioria das pessoas. É o que falar e o como falar. Dentro do universo do o que nós chamamos de linguagem verbal, existe a organização da fala, como você estrutura teu pensamento para organizar a fala. Esse que é o grande aspecto. E o repertório que você utiliza, a capacidade de transmitir uma informação com objetividade para ter clareza. E do outro lado, nós temos o como falar, que é o aspecto da linguagem paraverbal, que muitas vezes fala mais do que o verbal até, ou seja, é a voz, é a dicção, é a respiração, como que você controla a respiração na fala, é a consciência corporal, como que você usa essa integração do corpo e da voz e também da prosódia, que são os elementos que vão dar a possibilidade do outro entender, que são as ênfases, o ritmo, as entonações, as pausas. Então é um universo muito bonito. Olha só, você postou um vídeo interessante esses dias. O título é O que a sua voz diz sobre você? Aí eu fiquei pensando o seguinte: a maioria das pessoas entende a voz como um atributo do indivíduo, ele nasce com aquilo. Então, tenho olhos verdes, tenho uma voz fina. Mas a gente eu já vi várias situações assim, né? E a gente recentemente teve uma situação, inclusive aqui do Paraná, de um adolescente que viralizou por Sim, causa do trabalho, do resultado de um trabalho de fono,
com o desenvolvimento da voz dele, foi uma questão de amadurecimento da voz. Os homens, né, têm isso de mudar a voz na transição, né, para a adolescência, enfim. Mas outros exemplos também mostram que é possível mudar a voz. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que a voz diz sobre a gente e até que medida é possível a gente alterar, inclusive, o timbre, o tom da nossa própria voz. Olha, a nossa voz, ela é uma característica herdada também pelo nosso DNA, pelas nossas características ancestrais. Aí nós trazemos muito dos nossos pais, dos nossos avós, na qualidade da nossa voz. Então isso é uma característica, mas dentro dessa característica nós temos muitas possibilidades de aprimoramento. A voz, ao longo da vida, ela vai passando por mudanças, principalmente na frequência fundamental. Que é o tom da voz. Uma criança tem a voz mais aguda, o choro da criança ao nascer é 500 Hz, veja lá que é um choro inesquecível. E ao longo da vida, os homens vão ficando com uma média de frequência em torno de 100, 110 Hz, as mulheres em torno de 180, 200 Hz. Mulheres com vozes mais firmes, como profissionais da voz, que acabam precisando passar mais firmeza na maneira de informar algo, ficam em torno de 180, 190 Hz. E vozes mais finas acima disso. O que significa que as características individuais, emocionais, de comportamento, interferem muito na utilização tanto da frequência quanto da intensidade, que é a quantidade de energia que você põe na voz. Vou te dar um exemplo. Uma mulher que tem dificuldade de lidar com as coisas, que se sente muito limitada, não tem voz, não se posiciona, é muito tímida, ela tende a ter o que uma vez um chefe de uma afilhada da TV que eu trabalho falou: ai, Cida, pelo amor de Deus, resolve essa voz de queridinha dela. Sabe? Então, não é compatível com uma mulher madura, mas é um posicionamento. Isso é muito fácil mudar se essa mulher se empoderar e trabalhar toda uma relação que existe ali com a vida. Já uma pessoa que é muito agressiva, que coloca muita raiva na voz, ela coloca muita força. E ela tem problemas de relacionamento porque ela é vista como uma pessoa muito agressiva. E aí também fazer um trabalho de modulação da voz muda a vida dessa pessoa. Você citou o caso de uma muda vocal incompleta. Tem do adolescente, né? Que é quando o menino, as mulheres também passam pela muda vocal, que é o período de transição da fase da infância para a adolescência para a fase adulta. Então ali na adolescência tem uma carga hormonal muito grande acontecendo e a criança, principalmente o menino, cresce muito e a laringe vai no pescoço, ou seja, a laringe é onde tem as nossas cordas vocais, ela vai achar a posição que ela vai permanecer o resto da vida. Ela desce e pelo descer a voz vai agravando. Se eu falar assim, a minha laringe está para cima. Se eu falar assim, minha laringe está para baixo. E o que acontece é que é muito simples colocar a voz de uma pessoa que não conseguiu passar pela muda vocal no lugar. Por isso que parece uma coisa espetacular, mas é algo muito físico. Existem manobras que colocam a voz, a laringe na posição correta e a voz no lugar certo. Ou seja, não é mágica, é anatomia. É anatomia. Porque parecia uma coisa irreal. Muita gente questionou se aquilo era verdade. É verdade. E é uma coisa muito rápida, porque de uma sessão para outra, a voz vai para o lugar. E agora veja, o menino que tem uma voz de criança, já na fase adulta, como adolescente, lá nos seus 16, 17 anos, ele sofre porque ele é percebido de uma maneira diferente daquilo que ele se percebe do que ele é. Então traz muito transtorno isso, sem dúvida alguma, mas é tão fácil resolver. E às vezes as pessoas nem imaginam, né? A gente já entrou num campo aí que a gente não está falando sobre pessoas que trabalham com comunicação. Sim. Mas a voz e a maneira como a gente fala interfere em quase tudo. Nas nossas relações sociais, no nosso desempenho no trabalho. E assim, em muitas profissões e funções é preciso falar em público. Porque fazer uma apresentação para sua equipe,
Ou Sim. apresentar um produto para um fornecedor ou para um cliente também é falar em público, né? Por que para algumas pessoas é tão difícil falar em público? Por não se conhecerem suficientemente bem. E quando tem que se colocar diante de um grupo, o que que eu estou levando lá para frente do grupo se eu não conheço? E é o medo do julgamento, é o perfeccionismo, é a vergonha que vem para o auditório junto, ou seja, a partir do momento que você passa a se conhecer, entender como você fala, e mais do que se conhecer, se trabalhar, identificar aquele ponto que você precisa desenvolver, você tem muito mais autonomia. Eu costumo dizer que hoje comunicação é algo que estabelece a relação de crescimento ou de estagnação de um profissional. Se você não se comunica bem, você tem problemas para crescer na sua carreira, não tenha dúvida, porque aquela pessoa que está numa sala de reuniões e tem mais segurança para falar, de expor a ideia, vai falar e vai deixar você quieto ali e você deixa muitas vezes de levar uma mensagem, talvez o melhor projeto, a melhor ideia, porque você não soube se colocar. Então aí entra numa questão que vai além da voz realmente. Eu, antes de entrar aqui, fiquei ouvindo você falando a meteorologia, a previsão do Que nem uma tempo, uma metralhadora. metralhadora. Eu fiquei orgulhosa de te ouvir, porque eu tenho muita admiração pelo trabalho dos jornalistas, das jornalistas, e já há tantos anos trabalhando com profissionais de TV e de rádio, eu vejo que às vezes as pessoas não percebem o que está aqui acontecendo, porque quando você dá uma informação com uma boa voz, com uma boa dicção, com ritmo e com segurança, você dá um comando para a vida do outro, no sentido positivo. Você está dizendo, ó, pode usar tal roupa que vai dar certo, ou o que que é isso, o que que é aquilo, você está falando de trânsito. É importante perceber no nosso dia a dia o quanto que nós precisamos passar segurança para fazer aquilo que a gente faz. E a pessoa que não tem essa relação com a comunicação, ela pode ser qualquer coisa sem perceber. Uma coisa é o que ela percebe que está transmitindo, e a outra coisa é o que realmente ela está transmitindo. Vou te dar mais um exemplo que eu considero muito precioso. As pessoas estão tão desatentas, com a cabeça tão cheia de coisa, que vão falar e começam, mas o que que é esse é? Tudo bem, é um vício de linguagem, mas muito mais grave do que ser até mesmo um vício de linguagem é a pessoa não perceber que a cabeça dela está em vários lugares ao mesmo tempo e que ela não está focando nessa relação com o outro. E aí empobrece a comunicação, começa. Eu tenho vontade de chorar. Tá falando? Viva o momento presente, por favor. É isso, Esteja né? aqui comigo. Coloca foco. É. Isso mesmo. Tanta coisa aí, né? A gente, quando você fala sobre perfeccionismo, o que a gente às vezes chama de timidez, na verdade é o perfeccionismo. Falar é se expor. Para quem tem dificuldade de falar e consegue se identificar nisso, não, eu fico com vergonha, ou eu. Pessoas, por exemplo, que pela primeira vez ouvem a sua voz gravada num gravador. Hoje é muito comum por causa do WhatsApp, mas antigamente não era. Às vezes se assustam, ficam com vergonha da própria voz, né? Não se conhecem. Sim. Porque o que dizer para pessoas que se sentem sentem isso, sentem assim vergonha, timidez com relação ao perfeccionismo e como deixar isso para trás e como conseguir se comunicar sem tanto medo de se Ótima expor. pergunta, porque esse é o grande ponto e a grande dor de muita gente. Comece devagar, mas comece. Ninguém aprende a nadar fora da piscina, só olhando. Você pode ler 1 milhão de livros sobre oratória, sobre comunicação e se comunicar muito mal e achar que está se comunicando bem, porque está ali se defendendo de algo que vai para o campo, fale. Se você tem vergonha, eu não posso nem ouvir minha voz. Aprenda a se ouvir e tem uma dica importante aqui. Aprenda, mande um áudio para alguém que você gosta muito e identifique pontos positivos na tua voz. Ao invés de falar, eu detesto a minha voz. Não, ouça, o que tua voz está dizendo? É normal nós ouvirmos a voz de forma diferente de como nós falamos. Ou seja, se eu estou falando com você aqui, eu estou ouvindo minha voz
pela audição e pela vibração interna, que é essa vibração óssea que deixa a voz mais bonita. Mas quando eu vou ouvir no WhatsApp ali, opa, eu não tenho mais essa percepção da vibração Ou e isso seja, a causa voz que a gente é ouve diferente. de dentro é mais bonita É mais mesmo. Por bonita. isso que as pessoas, Ela é quando mais se bonita. ouvem Ela no é mais gravador, se gostosa. A assustam. gente diz, Tá. essa é a minha voz, porque eu estou ouvindo com todos os meus recursos. Mas quando você está ouvindo no gravador ali, é importante você ver que não tem tanta diferença assim. É só uma sensação. E é aprender a se ouvir, mas identificando se tua voz tem os valores que te representam. A partir daí, começar sempre mandar uma mensagem aqui, outra ali, e todas as oportunidades que tiver para falar, fale. Nem que fale pouco, mas tá ali numa reunião, não, acho que minha ideia não é tão importante. Fale, se organize e fale. E sinta que sempre vai ter um espaço para dar um passo a mais, para se expor e não ser tão difícil. Não precisa fazer grandes coisas, não precisa se tornar um ator, uma atriz para perder a vergonha. Tudo bem, muitas vezes, se você tem essa intenção de trabalhar com teatro, maravilhoso isso. Mas a vida já é esse exercício de nós nos posicionarmos diariamente frente às situações. E a vida hoje, ela é pura comunicação. Então, trabalhar a interação com o outro, olhar nos olhos, dar um bom dia sonoro. Tem muita gente que tem medo de falar em público, mas não percebe que nem um bom dia sonoro, com um sorriso, é capaz de dar para um vizinho. Então, veja lá que dificuldade que existe aí de se perceber no mundo que se comunica. Comece devagar, mas comece se percebendo e, principalmente, ocupando o seu espaço no mundo que você vive, compartilhando aquilo que você sabe, aquilo que você sente. Acho que isso tem muito valor. Que legal. E ao mesmo tempo que algumas pessoas bloqueiam e que tem, né, esse excesso de cuidado com o que vai dizer, pelo medo de julgamento, também tem o contrário, que são aquelas pessoas que às vezes é difícil entender por que que elas são tão ouvidas. No meio, às vezes, de uma reunião de família, ou de uma reunião de trabalho, ou num evento social, existem aquelas pessoas que parece que quando elas falam, todo mundo para ouvir. O que que é isso? Isso é exercício? Isso é autoconhecimento? Isso é espontaneidade? O que que faz essas pessoas É serem assim? a somatória disso tudo com uma coisa bem importante que é a autoconfiança e segurança para falar. É muito interessante pensar em pessoas mais extrovertidas, digamos, na infância. São as crianças que se relacionam com a vida de uma forma mais fácil. Então, uma criança que ela é extrovertida, ela não pede licença, ela vai falando, ela brinca, a comunicação vai se desenvolvendo muito naturalmente. Quando ela chega na fase adulta, isso faz parte. Então, se ela vai num lugar e tem que falar, aquilo não é problema. Já uma criança tímida, que já enfrentou essa dificuldade na infância, ela explorou o mundo de forma diferente. Porque enquanto o outro estava lá, falando, brincando, correndo, gritando, ela estava mais reservada. Então, ela teve menos experiências, mas não significa que por ela ter tido menos experiências, ela tem menos possibilidades de se desenvolver. E olha, eu te digo com toda a alegria que hoje, vendo os meus clientes, os meus mentorados, que chegam muitas vezes me falando, Cida, só por um milagre eu vou conseguir falar E isso é bem. bem comum. É bem comum, eu ouço isso direto. Mas quando eu vejo essas pessoas num palco, dando um show, ai, Roberto, me sinto muito feliz. Aquece o coração. Aquece, faz todo sentido. São 7h52, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para intervalo, mas voltamos em instante para concluir aqui a conversa com a Cida Stier, que é fonoaudióloga e está falando sobre voz e sobre comunicação hoje aqui no TNews. Já já a gente volta. São 7h54. Hoje no TNews a gente tem convidada, que é a fonoaudióloga Cida Stier, está falando sobre comunicação, voz, né? Discurso, oratória. A gente tem ainda um tempinho, vamos aproveitar a presença da especialista aqui para dar algumas dicas para o ouvinte. Primeiro, a gente nem sempre tem noção do que é se comunicar bem. Algumas pessoas acham que se comunicam bem e não o fazem, e outras o contrário, acham que são péssimas e no fim se comunicam corretamente. O que que é para uma especialista que entende do assunto se comunicar direito?
É saber se colocar de modo a ter uma compreensão fácil, ou seja, falar com clareza para ser facilmente compreendido. Esse é o grande ponto. Isso existe dentro de cada um dispositivo de autopercepção. Estou falando muito, posso falar menos. Estou falando sem me concentrar e pareço um mar revolto e não consigo achar o fim, ou consigo colocar um pensamento com começo, meio e fim, e entrego algo fácil para o outro entender. Como que dá para trabalhar isso na prática? Se gravando. Então, por exemplo, o recurso do WhatsApp é muito bom para isso. Vai mandar uma mensagem para alguém, observe se durante aquela fala você se distraiu, se colocou vício de linguagem, se perdeu, se esse áudio poderia ser mais curto. Essa relação da clareza, do falar bem, tem muito a ver com o tempo, quantidade de fala com quantidade de tempo. Esse é um bom termômetro para quem quer começar a melhorar a comunicação. Será que eu estou enrolando? Não dá para enrolar mais, porque o tempo conta muito em relação à objetividade e à clareza e à facilidade do outro compreender. Ou seja, falar muito não é falar bem, Não, e necessariamente. nem também falar pouco, simplesmente sim, não. Você tem que ter repertório para construir um pensamento com começo, meio e fim, mas tem que ter essa relação. Falo algo e finalizo e faço sentido daquilo que eu falei. Então, é fechar o pensamento, isso é bem importante. E para quem precisa, no seu trabalho, fazer apresentações, falar diante de clientes, de equipes, quais são as principais ciladas? Porque eu acho que as pessoas se colocam muitas vezes em ciladas quando planejam a apresentação. Quais são as principais ciladas e quais são as dicas para uma apresentação? Não estamos falando de uma palestra para milhares de pessoas, para uma apresentação simples, que é o que muito possivelmente os ouvintes têm no seu cotidiano. Organize o que você vai falar se perguntando com quem eu vou falar e por que eu vou falar. Em cima disso, estabelecer o que é coerente ser apresentado dentro dessa reunião num tempo X. E estabelecer um critério de organização desse assunto, ou seja, o que é mais relevante para as pessoas ouvirem nesse momento e o que não é tão relevante eu posso deixar para depois. Eu acho que esse é um grande ponto. E não escrever o que você vai falar. Eu tenho batido muito nisso, porque eu vejo que profissionais muito competentes, por insegurança, pelo perfeccionismo, fazem uma redação. E quando vão falar, parece, sei lá, aquela voz da mecânica. Dá branco, porque é impossível Exatamente. lembrar de todo o texto. Não, e aí Daí ela dá fica, branco, não ela é dá? um quinto do que ela é, porque ela está ali tentando lembrar de alguma coisa. É trabalhar uma narrativa que tenha coerência e que passe seu recado de maneira Tópicos correta. sim, Tópicos redação do que vai sempre, falar não. redação nunca. Uhum. E nunca começar a apresentação pelos slides, ou seja, fazendo, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Tudo bem, você pode fazer os slides, mas primeiro organize o que você vai falar. Daí, em cima do que você organizou, você exemplifica nos slides, e não o contrário, vou fazendo uma fala em pedacinhos, também não dá certo. Às vezes daí não entra o slide e a pessoa E bloqueia, porque ela não pronto. tem mais nada para dizer, né. É, e fica uma fala que ela só acontece durante o slide. Tem aquele gap entre um slide e outro, porque a pessoa não está conectada com a sequência. Legal, são 7h58, quase 59, a gente já vai se despedir, mas antes eu quero que você deixe aí, os caminhos para quem quer conhecer seu trabalho e acompanhar você nas redes, porque você dá muitas dicas, né, que os ouvintes podem inclusive acompanhar. Olha, esse meu projeto de estar nas redes é um desejo de contribuir com quem quer melhorar a comunicação e eu faço ali de uma forma modesta, mas estou indo. É muito legal. Eu tenho meu Instagram, que é @cidastier, tudo junto, e o meu YouTube, meu canal do YouTube, que tem muita postagem lá, mas eu estou reorganizando. Em breve vou lançar também um guia prático para melhorar a dicção, que é uma coisa que surgiu de uma necessidade das pessoas. Cida, eu me enrolo para falar. E aí eu falei, vou fazer uma coisa bem bacana para disponibilizar também. Então é por aí que eu vou. Legal, quem precisar do link, já estou com ele aberto aqui o Instagram, a gente já manda pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Encerramos por aqui, obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada aos ouvintes também. Um ótimo dia a todos.